Atualização dos dados do novo coronavírus no Brasil. Você está se informando pela TV Coiote. Lembre de inscrever-se no canal para ficar sempre muito bem informado. E o Ministério da Saúde disponibilizou agora, no fim da tarde dessa terça-feira, dia 14 de abril, a atualização diária que é feita sobre os dados, as estatísticas da Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus aqui no país. Bom, gente, os números são bastante preocupantes, tá? A gente está com um total de 1.532 mortes e 25.262 casos oficiais, casos confirmados. O que mais assusta no número de hoje é um marco que a gente ultrapassou pela primeira vez, mais de 200 mortes em um único dia, num período de 24 horas. Esse recorde de mortes diárias, o recorde anterior, ele tinha se dado no dia 9 de abril, 5 dias atrás, e era de 141 óbitos. Então subiu bastante a nossa média diária de óbitos. Foram confirmados também de ontem para hoje 1.832 casos novos, de pessoas infectadas, um número também bastante relevante. Gente, esses novos números, eles colocam o Brasil na 7ª posição de países com mais mortes em um único dia. Estados Unidos em primeiro lugar, em 24 horas teve agora 1.528 óbitos. Reino Unido em seguida com 717. França depois com 572. Itália com 564. Espanha com 517. Bélgica com 303. E o Brasil com 204 óbitos confirmados, seguido pela Alemanha com 170, Irã e Turquia cada um com 98 e Holanda com 86 mortes em 24 horas. O que chama atenção aqui é a gente observar, fica nítido quando a gente faz esse comparativo, é um princípio de queda na Espanha e na Itália, que já vem sendo falado nas últimas semanas, evidentemente. Chegamos a ver lá índices girando em torno de 900 mortes diárias por alguns dias seguidos, em cada um dos dois países. Agora isso melhora um pouco. Os Estados Unidos, que já tem essa tendência de alta há um bom tempo, e o Reino Unido ali também num placar bem complicado. Bélgica também vem observando uma ascensão considerável da doença, tá, gente? Provavelmente, junto ao Reino Unido, serão os próximos epicentros dentro do território europeu. Bom, a questão é a seguinte. Eu vou tratar mais com vocês, se não hoje, amanhã, sobre os dados gerais internacionais dessa semana. A questão é a seguinte, pessoal. Eu trouxe várias estatísticas pra gente entender como que tá a situação aqui no Brasil, tá bom? Aqui vocês têm um gráfico de casos novos por dia registrados. Notem, 1.800, o nosso máximo foi também no dia 8 de abril, onde foi batido também o recorde de óbitos, 2.210 casos, tá? Não alcançamos aquele valor. Quando a gente coloca o gráfico de mortes por dia, a gente observa aqui o dia de hoje se destacando bastante. O que a gente tem que lembrar, estamos testando pouco. Muito teste foi comprado, mas muito teste ainda não chegou. Os que chegaram não foram distribuídos. E boa parte dos laboratórios não estão dando conta de fazer as análises num tempo adequado. Então, o que isso significa? O gráfico de casos confirmados, ele nem de longe se aproxima dos casos reais de infecção que a gente tem aqui. Tem várias pesquisas bem interessantes que estão indicando que a gente chega a ter aí um número talvez 10 vezes maior, O próprio governo de São Paulo estima que tenhamos no momento mais de 100 mil infectados. Levando em consideração que boa parte dessas pessoas são assintomáticas e nem notam que estão com o vírus, esses dados não são nada estranhos, tá? Então, o foco vem sendo muito para a gente saber cada país em que situação que tá da pandemia, o número de entradas e saídas de leitos hospitalares, principalmente de leitos de UTI, e o número de mortes. Porque a pessoa, quando morre, isso fica mais registrado do que uma pessoa que é infectada e não nota e não faz teste em nenhum momento. Notem, a gente bater esse índice de 204 mortes em 24 horas não significa que 204 pessoas tenham morrido nas últimas 24 horas. Porque a gente está demorando para testar inclusive os mortos. Então, tem gente que morreu há 4, 5 dias atrás e que está entrando na estatística de hoje. Assim como tem gente hoje que está entrando na estatística daqui a 5 dias, gente que faleceu hoje, porque não está testado positivo. É bom lembrar que só entra no índice de mortes diárias a estatística do Ministério da Saúde mortes que testaram positivo, tá? Mortes suspeitas não entram. Eu tratei sobre isso num vídeo, eu vou indicar isso para você aqui no final desse. Então a gente tem um delay
grande também no gráfico de óbitos, tá? Tem um atraso. E no gráfico de casos, uma incerteza mais do que um atraso, inclusive. Tem um atraso, mas há uma incerteza reinando, porque a gente sabe que tem muita subnotificação. Número de casos acumulados, vocês estão observando, isso dá uma noção mais ou menos sobre como está a nossa curva, né? Continua bem engrenada, então quem está dizendo que essa coisa está passando não está falando a verdade, não está se baseando em dados reais, está só começando. O epicentro tende a ser mesmo, como já foi dito pelo Ministério da Saúde, em meados de fim de abril, maio e junho. Isso vem sendo falado desde o início da crise, que o nosso pico seria no fim de abril. Agora parece que está caindo mais para maio. Levando a curva que a gente tem hoje, principalmente essa curva de óbitos, parece que talvez o nosso auge atrase um pouco. No fim de abril não seja a pior situação que a gente já vai ver. Essa pior situação se dá em maio. Esse atraso ele pode se dar entre outros motivos, e a gente vai entender isso mais a médio e longo prazo, conforme a gente tiver aí estudos, né, se eles realmente são originários das medidas restritivas que foram adotadas aqui com bastante antecedência, comparado aos países da Europa, por exemplo. A gente parou antes da Itália. Bom, vamos para regiões. São Paulo, na frente, maior população, onde começou a chegar a doença no Brasil pelos dados oficiais, porque tem uma malha aérea gigantesca, muita gente vindo do mundo inteiro, né? 9.371 casos confirmados e 695 óbitos. Tá dominando a grade de óbitos no Brasil. Seguido pelo Rio de Janeiro, também natural que ocupa essa posição, 1/3 das mortes e dos casos que São Paulo tem. Seguido do Ceará. E o Ceará é uma situação complicada, porque levando em consideração proporção populacional, o Ceará está bem na frente da gente, de São Paulo e do Rio, no número de pessoas infectadas. Essa situação delicada do Ceará, ela pode se dar por vários motivos. Primeiro, está fazendo bastante teste lá, mais do que em algumas outras unidades da federação. Então pode ser que o número de confirmados ele só reflita melhor a realidade do que o número de confirmados de outros estados. Mas não é que está sendo feito teste pra caramba, está sendo feito mais. Então cuidado também. Essa possível disparidade, né, por causa do número de testes que cada governo está fazendo, da forma como eles estão sendo feitos, ela fica nítida também quando você compara o número de mortes, que você está vendo aí na tela, do estado de Pernambuco, que a gente teve desde o início da pandemia. 115 mortes. É mais do que o Ceará, sendo que os casos confirmados são praticamente 1/3 dos casos que a gente tem no Ceará confirmados. E entre Ceará e Pernambuco se destaca o Amazonas. O Amazonas está virando tema, né? Porque o Amazonas tem um problema sério de falta de unidades de tratamento intensivo, de falta de leitos de UTI. Eu estava preparando um vídeo de ontem para hoje para tratar sobre essa questão do Amazonas. Eu não consegui fazer esse vídeo, infelizmente, tá? Por causa de questão de dado. Então minha intenção no vídeo era explorar exatamente em que ponto que está a sobrecarga do sistema de saúde do estado do Amazonas. Então abri todos os dados, DataSUS, tudo que existe, assisti as coletivas da última semana inteira do governador Wilson Lima e também das outras pessoas da equipe da saúde. A complicação que a gente tem lá é o seguinte: os números sobre números de leitos de UTI disponíveis no estado do Amazonas, eles variam conforme o local que você olha. Tem gente confiável que estava falando que tem 50. O jornal Estado de São Paulo estava colocando mais de 1.000. Então, gente, isso complica bastante. Eu não consegui gravar porque eu não consegui descobrir nem quantos são os leitos. Menos ainda porque agora estão sendo colocados estão sendo leitos à disposição. Estão sendo criados leitos de UTI, sendo mandados médicos intensivistas pelo Ministério para o Estado do Amazonas. Isso dificulta bastante. Outra questão importante com relação àquela região, alguma certeza. A certeza só tem leito em Manaus. Quem está no interior, no geral, vai de avião para o leito. Então, a Covid-19, muitas vezes, a parada respiratória ela se dá de forma mais ou menos súbita. Às vezes não dá tempo da pessoa chegar, isso vai ser um problema sério lá. E outra certeza é que, independente de qual seja o número real de unidades de tratamento intensivo disponíveis, esse número é bem menor proporcionalmente do que é em São Paulo, no Rio, na região sudeste de modo geral, e até em alguns estados do Nordeste, como é o caso do Ceará. Temos lá então a história de que já está com 90% ocupado. E outro entrave que a gente está passando nesse momento e que também se refletiu nessa dificuldade que eu tive com relação ao estado do Amazonas, a gente não sabe como vai funcionar o compartilhamento ou não de leitos da rede privada, dos hospitais privados, dos planos de saúde,
Com o SUS, com a rede pública. Tá sobrecarregado o SUS, vai gente pra rede privada? Sobrecarrega os dois, como que você faz? Vai priorizar a pessoa que é mais nova, que é a pior escolha que pode ser feita, mas isso só chegou a acontecer na Europa e a gente não pode ignorar a possibilidade de que isso aconteça aqui, né? Vai colocar a pessoa mais velha na UTI, deixar a mais nova na UTI e deixar a mais velha morrer? E se essa paga o plano, a outra não? Então, isso tudo é o que traz muita incerteza. Fato é que o Amazonas está se mobilizando para construir hospitais de campanha, e para adicionar novos leitos também nos hospitais públicos já existentes. Então, qualquer papo de que já estourou o sistema de saúde lá, a gente não tem muita certeza, tá? Mas tô esperando conseguir mais informação e aí eu vou gravar sobre lá especificamente. E aí depois Minas Gerais e Santa Catarina, né, se destacando, Paraná, Bahia, Rio Grande do Sul, Distrito Federal. Pegamos, por exemplo, lá embaixo, Acre. 98 casos confirmados e só 3 mortes. Se tiver alguma coisa no Acre já era, porque quase não tem leito de UTI também. Então, gente, estados que hoje estão lá embaixo, eles podem virar o grande problema no futuro. Por isso que é importante, inclusive, que nós de estados que estão com mais dificuldade agora não saímos de casa, porque contornando a situação aqui a gente consegue mobilizar a equipe médica para levar para lá, que não vai precisar estar atendendo aqui, entendeu? Respirador também. É isso, pessoal, acho que deu para dar um panorama bastante legal, até ficou bem mais longo do que eu gostaria, tá? Mas acho que deu para trazer bastante dado para vocês. Um abraço e até a próxima.